Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Há uma terra além do rio que chamamos doce terna. Além do rio que chamamos doce terna, e somente alcançaremos pela fé aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Nunca mais pecado e mágoa nesta terra do futuro, quando a praia a linda barca alcançar, só teremos Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. São Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ouvintes, não existe uma coisa mais tremenda e mais horrível do que ser apanhado fora do posto de seu dever. Isto deve ser encarado por todos quantos sabem que um dia tem que acertar contas com Deus, que um dia o Senhor virá. O mundo, mesmo religioso, passa por despercebido acerca da vinda do Senhor. Jesus Cristo foi bastante claro em dizer que não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, vejam só a expressão de Jesus, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sempre aqueles que estão com seus corações em seus tesouros estão pagando um dízimo inesperado, fora de hora, imprevisto. Eles nunca são fiéis a Deus. Eles procuram cauterizar as suas consciências, administrando às vezes aquilo que é de Deus em suas próprias obras, de acordo com seus próprios pensamentos, em obras filantrópicas e, quem sabe, até mesmo em certos tipos de evangelização. Mas é quase que como aquele negócio de gastar muito com propagandas para evitar de pagar imposto. É quase igual, para não dizermos que é uma ilustração perfeita. Mas o nosso assunto não é propriamente este. Isto é apenas um parêntese, uma introdução que estamos tendo, cremos que pelo Espírito Santo, que por sua vez nos advertirá de muitas coisas importantes durante mais esta programação. O Senhor está dizendo: vigiai, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. O vosso Senhor. Isto quer dizer que ele está falando a servos. Há muitas mensagens, ou melhor, as mensagens mais duras, que prometem mais juízo, são justamente para o povo de Deus. Que coisa tremenda analisarmos isto. Vamos buscar o nosso pensamento do início. O mundo não quer saber que o Senhor virá. Ele não quer tomar conhecimento disto. Ele toma conhecimento de uma maneira técnica, de forma tal que as consciências ficam bastante cauterizadas e o peso da vinda do Senhor fica assim um tanto amenizado para aqueles que fogem deste assunto, porque a vinda do Senhor causa peso. Causou peso, turbação à primeira vinda. Amados, peguem o Evangelho segundo São Mateus, lá no princípio, os primeiros capítulos, e comecem a ler, assim, de uma maneira meditativa. Capítulo 2. E vejam como a primeira vinda do Senhor causou turbação desde o seu nascimento. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Mas por que perturbar-se com a vinda de Deus? O rei Herodes e toda Jerusalém deveria se alegrar, aumentar a festa, rejubilar-se. Oh, chegou o Emanuel, o prometido nas Escrituras. Mas causou foi perturbação, não somente em Herodes, mas também na cidade dos santos, dos santarrões, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos guias. Por que que a vinda do Senhor causou perturbação, peso, ao invés de causar
júbilo e alegria? Vocês mesmos podem responder nesse instante. Cada um pode saber. Você acha que aquele que está em trevas e que está obrando de acordo com o mundo pode amar a luz? Pode amar a presença de Deus? Pode amar a vinda do Senhor? São Paulo disse que tinha uma coroa reservada para ele, mas não somente para ele, mas para todos quantos amassem a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor vem com luz. É luz do mundo. E como podem amar a luz se as suas obras são más? Se estão agarrados nas coisas terrenas, nas coisas mundanas? Parece que nós estamos pregando somente contra e nunca a favor. Mas é assim mesmo. A mensagem do Elias parece ser somente contra. Acabe perguntou para Elias: és tu o perturbador de Israel? Por que Elias era um perturbador? Por que a vinda do Senhor, o nascimento de uma criança numa manjedoura, virou uma perturbação? Eles criam nos magos. Eles sabiam que existe o zodíaco, que é a primeira Bíblia. Ah, sim. Em São João, capítulo 3, versículo 19, está escrito: e a condenação é esta. Veja que coisa taxativa. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a mensagem, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ah, minha irmã, meu irmão, se você pratica a verdade, você não fica aí tropeçando na cruz, no crucifixo, no retrato do profeta, que mostra aquela luz, o Logos de Deus. Você não fica tropeçando nestas coisas. Se você pratica a verdade, você cai logo nos braços do Senhor. Você aceita de coração a mensagem que desperta para aquele momento que o mundo não pode suportar. O mundo não pode suportar um profeta. Vocês sabem de uma coisa? Abram bem os vossos ouvidos, crentes. A civilização dos dias de Noé não evitou que Deus acabasse com os homens que amaram mais as trevas do que a luz. Fiquem sabendo vocês que a civilização dos dias de Noé foi maior do que a dos nossos dias. Sim, perfeitamente. Mas, mesmo sendo maior, mais elevada, aquela civilização não impediu cair chuva. Não impediu. Hoje a água não mataria os homens. Eles poderiam fabricar navios. Mas eles não sabem que eles já fabricaram a sua própria destruição. A terra se incendiará dentro em breve com fogo atômico. Deus está nos avisando disto. O ímpio por si se destrói. Presos às coisas do mundo, a ciência do bem e do mal tem evoluído de tal forma
que a iniquidade se multiplicou, e como a torre de Babel ela tem subido, a iniquidade tem subido e tem manchado a atmosfera. E São Pedro, pelo Espírito Santo, nos avisa disto. E os elementos da terra se desfarão. Estes elementos que vocês trocaram, homens, estão trocando como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esses elementos, esses pedaços de terra, esses pedaços de casa, esses pedaços de ferro amontoado de concreto, que vocês têm trocado pela vossa salvação, vão se desfazer. Leiam 2 Pedro capítulo 3. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Isso aqui é um aviso para os servos. Agora notem, quando ele veio a primeira vez, ele veio contrário ao que eles esperavam. Ele não veio contrário às Escrituras, como ele não está vindo agora contrário às Escrituras. Não. Ele só vem de acordo com a palavra. As Escrituras diziam que uma virgem conceberia, e quando a virgem concebeu, as autoridades no assunto não puderam saber. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles tinham a letra, mas não tinham a revelação daquilo. Eles sabiam que era em Belém de Judá, mas não sabiam quando. Eles não podiam reconhecer o dia, a sua mensagem. Agora notem, vejam, percebam isto, meus amados irmãos. É o Senhor que está avisando aos servos. Se eles não sabiam, quanto mais aqueles que o seguiam. Por isso Jesus disse que um cego dirigindo outro, ambos cairão no buraco. Eles sendo mestres, eles sendo doutores nas Escrituras, não souberam, quanto mais a sua gente, então. Oh, mas aqueles que tinham a semente da revelação souberam. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Vamos adiante. Vamos encarar a verdade. Vocês gostam de ouvir testemunho? E não há um testemunho maior do que este. A verdade está testificando diante de vós. Por que vocês não podem suportar a mensagem de um profeta? Porque ela é a luz que mostra as suas obras más. É assim. Não é outra coisa que está acontecendo. Ele está vindo contrário ao que eles esperam, ao que eles aprendem tecnicamente. Ele está vindo contrário à escatologia. Oh, está aqui um aviso. A segunda vinda de Jesus, a exemplo da primeira, está acontecendo contrário ao que os escatológicos, aos doutores no assunto esperam. A exemplo da primeira vinda. Ele veio contrário ao que eles esperavam. E a mesma coisa é agora. Nós estamos em pleno arrebatamento. A vinda do Senhor está em pleno curso. O Filho do Homem, isto é, o ministério do Filho do Homem, já foi revelado nos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, idênticos aos dias de Noé. Porque assim seria também na vinda do Filho do Homem. E o profeta desta era
se ele não é o Filho do Homem, mas ele revela o ministério do Filho do Homem. O Logos de Deus veio sobre ele, Jesus Cristo, em carne humana, se manifestando através de um homem, revelando o Apocalipse, revelando a palavra de Deus, revelando as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, revelando a semente da serpente, mostrando a unicidade de Deus, o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando o posto do dever da mulher, mostrando o posto do dever do homem. Mas quem pode aceitar? O melhor que podem fazer é misturá-lo com os falsos, é julgá-lo como falso. O melhor que podem fazer é isso. Não foi o melhor que puderam fazer com Jesus? Não foi dizer que ele era um Belzebu? Não foi dizer que ele tinha demônios? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se o mundo daquele dia não pôde reconhecer a primeira vinda de Jesus, o mundo de hoje pode reconhecer a sua segunda vinda? Ele veio contrário ao que eles esperavam. Eles esperavam Jesus, um Jesus político, com poder político, resgatando o seu país das garras dos romanos, do jugo dos romanos. Eles estavam sendo dominados naquela época pelo Império Romano, e eles esperavam que ele viria forte politicamente falando, com poder terreno, e assentar-se-ia no trono de Davi, e expulsaria todos inimigos. Eles esperavam Jesus desta forma, eles esperavam o Messias como rei, na verdade, mas como um rei de poder terreno. Ah, meus amados, de que forma o mundo está esperando Jesus hoje? Pense um pouquinho nisto e atente. Se você é serva, se você é servo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas os sinais foram dados. Os sinais foram dados. Jesus deixou os sinais. E vocês querem mais sinais do que esses que estão aí na rua, dentro de casa, no lugar em que não deve estar? Lá na Palestina, lá em Jerusalém, a mesquita de Omar está no lugar do templo. E aquilo quer dizer abominação e assolação no lugar em que não deve estar. Mas é um tipo também da assolação e abominação no lugar em que não deve estar, dentro da igreja, na sua vida. Vamos nesta hora, se você é servo, você é serva, então rende-se aos pés de Cristo. Nesse instante diga: Senhor, eu creio que o Senhor enviou um precursor, porque se para a primeira vinda o Senhor enviou um precursor, eu creio agora também que há um precursor para a segunda. Eu creio no espírito do Elias, no ministério do Filho do Homem, e quero nesse instante, com minha mão levantada, custando o que custar, renunciar a tudo e aceitar essa mensagem por revelação do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Fiel é a palavra. Oh,
amor sem par. Tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, tem vindo amor, amor sem par. Quão insondável, puro e bom, o eterno amor sem Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ouvintes amados, irmãos preciosos, não existe maior felicidade, maior gozo do que a pessoa saber o que deve fazer. Que devo fazer, Senhor, para ter a vida eterna? Esta pergunta partiu de alguém que não matava, que não roubava, que não mentia, que não adulterava. Apesar de tudo isto, não sabia o que devia fazer. Agora notemos, a resposta veio na casa de um ladrão que roubava, que naturalmente adulterava e que fazia tudo contrário ao que o outro fazia. E no entanto, sem palavra alguma de Jesus, partiu daquela alma: eis que eu vou vender tudo que tenho, restituir a quem tenho defraudado, a quem tenho roubado, repartir com os pobres e seguir ao Senhor. Ali estava entrando no coração daquele homem, na sua alma, uma certeza absoluta em relação ao que devia fazer. E lógico,
para herdar a vida eterna. Para ser rico, para ter coisas materiais, ele sabia o que devia fazer. Isto os homens sabem. Os homens aprendem com facilidade. É uma coisa nata. É um instinto que está no homem. Aprender como fazer, o que fazer, e de qualquer maneira e de todas as maneiras, para vencer na vida, no sentido secular, no sentido material. Mas está aqui o gozo da verdadeira felicidade. É quando o homem, a mulher, a pessoa chega à conclusão do que se deve fazer para se libertar da escravatura, do pecado, para se libertar da insegurança, obtendo a segurança da vida eterna. Estando na palavra do Senhor, estando no fundamento verdadeiro, que é o fundamento dos apóstolos, não pode saber o que fazer. A pessoa não pode saber o que fazer, a menos que esteja no fundamento dos apóstolos. Eles sabiam, e por isso não podiam deixar de falar do que tinham visto e do que tinham ouvido. O evangelho dos apóstolos não era pregado com base em letras, que mata. Evangelho baseado em letras mata, diz São Paulo. O evangelho dos apóstolos foi pregado à base do testemunho, da vida vivida. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, mostra que o evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos, não foi baseado de maneira alguma em letra, em sabedoria humana, mas na demonstração de poder no Espírito Santo. Por isso, Pedro disse diante do Sinédrio, que estava edificado nestas coisas, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Com isto, Pedro deixou para a igreja um testemunho de que o seu evangelho não era pregado à base de ouro nem de prata, porque letra ele não tinha, todos sabiam, e o próprio Sinédrio comentou isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eram sem letras e indoutos, para não escapar interpretação alguma. A Bíblia faz questão de dizer que eram sem letras e indoutos. Muito bem, mas pode ser sem letra e indoutos, mas ter ouro e prata, estar preso no ouro e na prata, estar preso no comércio religioso. Mas Pedro, em nome dos apóstolos, deixou um testemunho que o seu evangelho não estava baseado em letras, e nem tampouco em ouro, e nem tampouco em prata, mas sim no nome de Jesus. Nome de Jesus vivificado em seus lábios. Por isso, vale a pena dizer, citar o que está escrito no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles foram homens que sabiam o que iam fazer. Irmão Branham, o profeta desta era, diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 280, que os apóstolos subiam no púlpito, isto é, se apresentavam diante do povo, sabendo o que haviam de falar, e o que eles falavam correspondia. Isto é, tinha o testemunho, era acompanhado com o testemunho. O sermão, a pregação, a vida dos apóstolos era acompanhada do testemunho, era autenticada. O evangelho deles era autenticado pelo testemunho que se seguia. Os sinais seguiam a palavra. Agora, diz o profeta que eram homens de poucas palavras, que não conversavam muito, não tentavam argumentar, não tentavam convencer o povo através de argumentos intelectuais, de convencer a tal e a qual para se batizarem, para pertencerem à mensagem, para isto e para aquilo. Eles não foram homens de conjecturas, mas foram homens que realizaram. Por isso não estavam presos nas letras e nem tampouco no ouro e nem na prata. Moisés sabia o que devia fazer. Moisés foi um homem que teve a oportunidade de ser um tipo de Cristo. E ele deveria libertar o povo, o seu povo. Tirando, a libertação seria somente através de um êxodo. Muita gente quer libertação, mas sem êxodo, sem saída, sem separação. O povo quer libertação, mas quer continuar lá dentro do pecado, escravizado pelo pecado, pelos prazeres carnais. E não faltam pregadores que alimentam a esperança do povo neste sentido. Mas Moisés não foi assim. A razão podia dizer para Moisés: Moisés, você vai ser faraó. Você vai ser chamado filho da filha de faraó. Portanto, você será um faraó. Vai existir uma múmia quando você passar, a múmia de Moisés. E com o poder que você vai ter, Moisés, você vai ficar na história como o libertador de Israel. Por quê? Você estando lá em cima, você vai dar livre arbítrio para o seu povo. E o seu povo vai ter liberdade para voltar, para sair e entrar a hora que bem entender. Você terá todo o poder lá em cima, Moisés. Como é bom nós colocarmos um representante nosso lá em cima. Isto soaria muito bem, mas não foi assim. Leiam aos Hebreus capítulo 11. Vai lendo. Quando tratar do assunto de Moisés, vocês vão constatar que ele rejeitou esta forma e preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, mas para deixar uma coisa baseada em testemunho, para exercer o poder não de um faraó, mas exercer o poder de um profeta, exercer o poder de um homem que falava com Deus e com quem Deus falava. Ele poderia ter tirado Israel de dentro do Egito com o poder bélico, com o poder de um faraó, mas ele preferiu tirar Israel com um pedaço de pau na mão, sob orientação do Deus de seus pais, do Deus de sua mãe. Ó, igreja que hoje me ouve, filhos de Deus, qual o poder vocês preferem? A igreja preferiu desta maneira. Ela mesclou a coisa.
Ela gostava do poder de Deus, mas amou o poder do mundo. Por isso, quando o imperador Constantino lhe ofereceu esta posição, sem revelação ela aceitou. Mas os eleitos de Deus não caminharam naquela arapuca, não entraram naquele laço, porque o laço do passarinheiro não pode de maneira alguma laçar aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, cheio da revelação do Espírito Santo, carregando o testemunho de Cristo dentro da sua vida, dentro do seu âmago, dentro do seu coração, crendo perfeitamente que o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus é suficiente para lhe dar a glória eterna, o descanso eterno, sem precisar de mesclar a coisa, sem precisar de se misturar. A palavra santo quer dizer literalmente separado. E Deus é santo. Deus nunca foi misturador. Deus é separador. Por isso, Abraão estava separado, sendo um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ló estava lá dentro de Sodoma, gemendo, reprovando aquele desfile de modas que ele via ali naquelas igrejas, angustiando-se ali dentro e reprovando o sodomismo, mas estava dentro de Sodoma e de Gomorra. Ele não teve a revelação do testemunho de Cristo na sua vida, como Abraão teve. Abraão, ainda na sua luta, nessa dimensão humana, teve a experiência de receber a promessa e de alcançar a promessa. Teve a experiência de comer com Eloí a teofania de Deus. Teve a experiência de receber o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, uma teofania de Cristo, uma teofania de Deus, dando a ceia justamente no lugar onde vai descer a Santa Jerusalém, que Abraão saiu procurando como um peregrino pela fé. Oh, ouvintes amados, Moisés sabia o que devia fazer, Abraão sabia o que devia fazer, Elias sabia o que devia fazer, os apóstolos sabiam o que deviam fazer. Por isso não mesclaram a sua fé, não misturaram a sua fé. E agora, nesses dias, o eleito de Deus sabe o que deve fazer, porque tem em si o poder da fé perfeita, o espírito do Elias em porção dobrada, o manto sagrado, a mensagem do Elias, o poder do Espírito Santo iluminando a sua vida. Você, mulher, deve saber como se vestir, como se portar, como entrar, como estar no posto do seu dever. Você, homem, pela mesma forma, pregador, evangelista, diácono, cada um sabe o que deve fazer, porque se isso não acontecer, você ficará fora do posto do seu dever. No quarto selo, parágrafo 40, irmão Brana diz: Deus revelou a Moisés o que devia fazer, e Moisés o falou e sucedeu. Assim sucede quando em verdade vem Deus, quando vem Deus na vida de uma pessoa, quando vem Deus na vida de um homem. Ó amados, o Senhor vos contemple com a prorrogação desta mensagem. Isto é, o meu desejo é que o Espírito Santo continue vos falando. Moisés sabia o que devia fazer. Os apóstolos sabiam o que deviam fazer. A igreja primitiva soube o que devia fazer. Não houve uma doutrina, não houve uma imposição, mas ela sabia o que devia fazer naquele dia. Ai, 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 ai do crente que não souber o que se deve fazer neste dia. Nicodemos era bonzinho, Nicodemos era moralista, Nicodemos tinha reputação, mas não sabia o que devia fazer. Você pode ser boa, você pode ser bom,
Você pode ter crido na mensagem, pode ter crido no profeta, mas você tem que saber o que se deve fazer para estar no posto do seu dever e viver um evangelho que testifica, que é autenticado pelo Espírito Santo, uma vida vivida, não somente palavras ocas, não somente sermões bonitos, mas uma vida vivida, testificando que você não tem letras, que você não tem ouro, que você não tem prata para se descansar nestas coisas, para lhe embaraçar, mas tem o poder do Evangelho, o poder da transformação, o poder da palavra em sua vida. Ó eterno Deus, te rogo com a minha alma, com meu espírito, que tu concedas a autenticação desta palavra em cada coração eleito, para que a fé perfeita inunde a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. De
Quero parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. Oh alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna a luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão.